aqui a gente vai ter a lenda do mercado de crédito e cobrança. Nós vamos falar sobre regulação, cliente e resultado, o triângulo de debates na cobrança moderna. O jogo mudou, mas as regras, mais sensibilidade do cliente e menos margens para erros. Este painel vai explorar os conflitos da cobrança moderna e os trade-offs inevitáveis entre compliance, experiência e recuperação. Executivos e especialistas jurídicos discutem o que funciona e o que não funciona mais. Mediador, Eduardo Tambellini. Abre aspas, transforma cobrança e crédito em estratégia, conectando dados, tecnologia e pessoas para gerar resultado sustentável para as empresas e relações mais humanas para a sociedade. Fecha aspas. Vem para cá, Tambellini. Para debater com ele, a gente vai chamar o Dr. Leandro. Cadê o nosso Dr. Leandro? O doutor Leandro. Não, mas já tá mais. Já. Não, não tá não, mas tá aqui. Seja bem-vindo, Eduardo Tambellini, doutor Leandro. Seja bem-vindo. Vou apresentá-lo, né? Advogado, professor e pós-graduado e palestrante. Abre aspas. Resultado sem regulação gera risco. Regulação sem inovação gera estagnação. Na cobrança moderna, a tecnologia potencializa resultados, mas é o uso responsável dos dados que garante a sustentabilidade, reputação e confiança. Fecha aspas. Parabéns, doutor Leandro. E aí, em seguida, o Félix, nosso amigo superintendente de cobrança na Porto Bank, que transforma dificuldades em possibilidades e o que move o meu trabalho todos os dias. Seja muito bem-vindo. Bom painel para vocês. E a Janaína! Janaína, vem para cá. Olha, eu vou falar para você se apresentar, que você está num outro painel aqui. E foi muito rápido, viu? Pode começar a apresentar. Obrigada. Muito bom. Boa. Quem tá comigo aqui, levanta a mão. Quem tá comigo? Ó, gente pra caramba, muito bom, galera. É isso aí, vamos fazer um super painel aqui. Queria agradecer ao doutor Leandro. Costumo dizer, o doutor Leandro aqui, meu advogado. Graças a Deus, até hoje, nunca precisei dele. Félix aí, grande amigo, parceiro. E Janaína, nossa mentora. O Félix também já participou aí de eventos da Tabelando, a Jana também. O doutor sempre me atende aí quando eu quero fazer algum fórum sobre legislação. Bom, vamos lá, pessoal. Esse tema aqui foi um tema muito interessante. Quando o Manfio me convidou, ele falou que ele queria que eu montasse um painel falando sobre a cobrança e a regulamentação, né? Eu falei, pô, regulamentação, eu vou chamar o doutor Leandro. Perfeito. E aí a gente pensou num tema que é o tripé, que é um desafio, né? A gente está falando de cliente, ou seja, atender bem o cliente, suprir a necessidade do cliente, porque a cobrança não é só para irritar o cliente. Ela tem que fazer o papel de buscar o cliente e reabilitar o cliente. Então, cliente o primeiro. A outra coisa, a gente não pode viver sem meta na cobrança, né? Sob pressão. E a outra coisa, a gente tem vivido um mundo cheio de regulamentações. Queria dar uma introdução rápida aqui, né? A gente está recentemente aí, viu um número da Serasa, cada mês sobe mais, né? A gente está falando aí de 83,3 milhões de CPFs negativados, um momento talvez dos mais difíceis para a cobrança, um grau de endividamento altíssimo, né? Cerca de 83% de endividamento. Dívida todo mundo tem, problema é a quantidade de dívidas. Toda a questão envolve o quê? Pressão, que é o nosso segundo triângulo, vamos chamar, né? Nosso segundo pilar, que é a pressão. Eu estava no evento esses dias e aí me falaram um negócio, né? Pô, a gente está no século XXI, pô, não dá mais para a gente pensar em fazer cobrança sem inteligência, não é isso? Todo mundo hoje tem inteligência. E por que a gente ainda tem uma ineficiência na cobrança? Uma das coisas interessantes que essa pessoa comentou lá é que a gente bota o processo inteligente para rodar, passa 2 dias, o que acontece?
o resultado não é aquele tão bonito que a gente queria. Aí vem alguém por trás, faz o quê? Acelera aí, corre aí. Aí a gente muitas vezes deixa a inteligência e liga a metralhadora, não é isso? E aí a gente acaba perdendo as oportunidades. E no mundo de hoje a gente tem que atender, né, os dois reis, o cliente e a legislação. E é isso um pouquinho do que a gente vai falar. Eu queria começar aqui com uma pergunta, falando um pouco em geral na cobrança, mas sempre lembrando desses três aspectos. Falando para vocês três, o que vocês veem como a grande mudança da cobrança desde que vocês vivem nesse mercado? Já conheço gente aqui há muito tempo. Janaína, a gente estava fazendo as contas hoje, deu uns 25 anos, né, Jana? Estamos fazendo botas de prata de amizade, então muito bom. O que foi a principal mudança da cobrança, você pensando nesse tripé que a gente está falando? Posso começar? As damas, né? Boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do varejo, né? Representando aqui o CIAPay. Eu acho que nesses 25 anos, né, também mudou muita coisa. O que eu vejo hoje no varejo é você tem que ter disponível todos os canais para o cliente negociar, para o cliente acessar. A gente não pode limitar o acesso. Em tanta tecnologia, IA, o mundo digital, o cliente, se ele quiser ir na loja pagar a fatura, tem que ter alguém na loja que atenda ele. Então, hoje o que a gente assim consegue distinguir o perfil do cliente digital e o perfil do cliente que ele não é digital, e a gente precisa estar preparado para isso, não só para venda, na concessão e na cobrança também. Então, o que hoje a gente preza o cliente tem que estar feliz, porque ele que paga nosso salário, a gente não pode esquecer disso. E, como você falou, tenho três vertentes. Tenho o cliente, tenho a regulamentação e tenho meu chefe na minha jugular cobrando a minha meta. Então, como equilibrar essas três coisas, né? Num modelo onde a gente adere o Código de Defesa do Consumidor, atende às necessidades da regulamentação, deixa o cliente feliz e bate a meta da PDD. Então, eu acho que assim, trazendo para o nosso mundo real, ter os canais de forma simples, né, e objetiva para o cliente acessar o horário que ele quiser, no momento que ele quiser. Dando para ele, às vezes, até uma pergunta de quanto ele quer pagar. A gente tem uma campanha lá que a gente criou, onde a gente pergunta abertamente para o cliente, quer pagar quanto? Então, as coisas mudaram bastante. Vocês roubaram isso aí, né? A gente faz o benchmark. Quer pagar quanto? E aí, Félix? Boa tarde. Boa, Jana. Boa tarde, obrigado a todo mundo aí depois do almoço. Todo mundo com aquele... Calma, tá voltando, calma que a gente promete que vai ser um painel legal aqui, ninguém vai dormir, tá bom? Obrigado a vocês aí pela audiência. Pensando aqui, Tamba, quando eu faço esses 20 anos em cobrança, o que mudou, eu olho bastante, o que mudou foi muito mais a expectativa do cliente do que a tecnologia, né? Então, quando eu olho do ponto de vista de o que mudou ao longo desse tempo, como está todos esses pilares aí nos pressionando, né, como disse a Janaína, mudou a expectativa, porque o cliente não aceita mais seu número, né? Em algum momento o cliente aceitou ser mais um na fila, mais um esperando desconto. E hoje o que mudou bastante com a tecnologia, na verdade, a tecnologia mudou para suprir essa expectativa do cliente. E a empresa que não percebeu isso ficou para trás. E se ficou para trás, vai perder dinheiro, vai perder cliente, não tem jeito. Então, fazendo um resumo assim desses 20 anos que a gente fala, dessa tríplice, o cliente é sempre o centro de tudo, isso nunca mudou. A diferença é que antes ele aceitava um nível de expectativa e prioridade, e hoje ele já não aceita mais, e a tecnologia veio para suprir isso. Então, quando eu faço um paralelo, eu vejo que mudou, a tecnologia buscou atender a expectativa do cliente. E com isso, que é cada vez mais velocidade. Então é um pouco do que eu vejo, tá? Legal. Doutor, e aí? O que o senhor pode dar aí, o pitaco jurídico, né? Claro que eu gostaria de ouvir do senhor. O que mudou muito, e acho que em termos de legislação a gente vive aí com umas constantes mudanças. O que o senhor pode destacar para a gente? O senhor que é um expert aí nesse assunto crédito, cobrança, o que no ponto de vista do senhor mais mudou? Bom, primeiro, agradecer também mais uma vez o convite, agradecer a presença de todos, dizer para vocês que eu sou um advogado um pouco diferente, apesar de trabalhar com regulação, eu sou bem mais prático do que teórico.
E eu gosto de falar que a cobrança hoje, ela teve uma mudança de eixo, né? Antigamente, a cobrança era baseada na pressão. Quanto mais ligação, mais volume, maior pressão, maior resultado. Aí vem a governança, né? A regulamentação, aqueles políticos que inventaram um monte de norma, um monte de lei, aqueles advogados que vêm atrapalhar e criaram a governança. A governança se tornou importante, mas uma governança sem inteligência, ela gera estagnação na empresa. Nós estamos diante hoje de um cliente final, de um consumidor, que ele é muito mais exigente, muito mais antenado, tem muito mais acesso à informação, quer facilidade e não quer perturbação. O que quer dizer isso? Que se você pisar na bola, ele vai judicializar. Ele vai fazer o quê? Atacar a sua reputação. E hoje uma empresa sem reputação não consegue recuperar o crédito. Nós estamos aqui no setor de cobrança com um fato que o Brasil é um dos maiores países de fraude do mundo. Isso impacta o resultado da cobrança. Por quê? Primeiro você tem que comprovar para o consumidor que você é o credor verdadeiro. Você tem que comprovar que você tem a identidade. Depois que você superou essa barreira, aí você tem que trazer a facilidade para recuperar o crédito. Então nós estamos num eixo de mudança efetiva em que a tecnologia ela vai ser usada para aumentar o resultado e se ela for usada com inteligência. E a governança hoje, baseada na regulação, ela não é mais uma opção. E não é só porque a empresa pode ser multada, porque se ela fizer alguma coisa errada, seja pela Senacom, pelo Procon, pela NPD, ela vai perder a reputação. E sem a reputação, ela não tem a confiança dos clientes para fazer a cobrança e nem do próprio consumidor para fazer o pagamento. Que acho que esse é o principal aspecto hoje que interfere e que prejudica a recuperação de crédito no Brasil. Acho que, para a introdução... Tá ótimo. Edu, posso só complementar? Claro, O doutor deve. Leandro falou. E no varejo, doutor, se você fizer isso, você perde o cliente. Então, o cliente não vai mais comprar na nossa loja. Tendo a reputação, você falou, ele não vai entrar, ele vai comprar no concorrente. Então, olha como que mudou. A cobrança hoje ela não é o fim. Ela é o recomeço. Então, se a gente faz errado, o cliente compra no concorrente. Muito bom. E olha como é importante o trabalho de todos, né? Não só do credor, mas do escritório de cobrança também, que hoje é a cara do credor, né? Nenhum escritório hoje fala independente, o escritório hoje fala com o nome do credor, né? E o quanto é importante isso. Queria jogar uma aqui também para todos vocês. O que às vezes é mais complicado? É apertar mais a cobrança por causa da pressão de metas ou ter que casar com essa regulamentação? Eu vou dar um exemplo agora, né? A gente teve aí, o ano passado, eu acho, a gente teve a própria Febraban que mandou uma carta pedindo para que os bancos também parassem de cobrar acima de 5 anos, por conta daquela bendita confusão de prescrição de dívida que vale a pena, e aqui está o doutor que não me deixa falar nada errado. Prescrição de dívida é o impedimento da cobrança jurídica, não amigável. Prescrição é esse o termo. Aí se fala em, não, vai ter que parar também de cobrar amigavelmente. E aí a gente fica naquele dilema, meu Deus, eu cobro porque eu tenho que bater minha meta, eu tenho que atender a regulamentação, ou será que eu cobro mais humanizado e na verdade meu cliente quer praticidade? Como é que a gente casa efetivamente essas coisas todas? Doutor, pode ficar à vontade. Não pode ir, pode ir. Bom, o primeiro aspecto que nós temos que olhar também, além de criar a regulação, a gente tem um problema no Brasil que é a interpretação dela, né? Isso é dolorido. Porque muitas vezes eu participei, por exemplo, da criação da LGPD, eu faço parte da comissão da lei de A que vai sair agora, cadastro positivo. Eu participei de criação de diversas leis em debates no Congresso Nacional. E muitas vezes a gente discute uma norma e quando vai para o judiciário para ela ser aplicada, eles distorcem completamente a interpretação da norma, né? Eu aprendi lá na faculdade também, Lene, que a dívida prescrita ela não pode ser cobrada, mas ela não deixa de existir, né? É uma não dívida pode ser cobrada judicialmente. Ela não pode entrar com uma ação na justiça, mas ela é uma dívida
que a gente chama de dívida natural, né? Porque, doutor, me permita que eu sempre falo, a dívida não deixa de existir nunca, não é isso, doutor? É exatamente isso. Porém, o ano passado, 2 anos atrás, na verdade, né, o STJ, através da terceira Câmara, ele deu uma decisão dizendo que, olha, a dívida, já que você não pode cobrar judicialmente, você não pode nem falar sobre a dívida. Né? Então, tecnicamente, a data máxima vem agora um termo jurídico, né, com todo respeito a eles, eu acho um absurdo uma decisão dessa, porque você está dizendo que é o seguinte, passou aquele período, a dívida morreu. Né? Isso traz um prejuízo para o mercado, para a recuperação de crédito, porque um crédito que não volta, ele é um crédito que gera prejuízo, ele gera a inadimplência, ela gera um aumento de risco de crédito, um aumento de custo, você não recupera o consumidor e acaba gerando uma bola de neve. A gente sabe que existem, que não é a maioria, mas existe aqueles consumidores que ficam 5 anos, vou sujar o nome aqui, estouro que eu consegui, daqui a 5 anos eu volto, porque não pode mais voltar. Mas isso não é uma prática geral, mas é o que acontece. Então, um dos aspectos mais importantes que nós temos que encontrar aqui hoje, ainda com essa insegurança jurídica que os tribunais têm trazendo para nós, né, é buscar uma eficiência dentro da regulação. Eu falo muitas vezes, quando nós vamos falar com deputados, com senadores para a criação de norma, que eles vivem muito no campo da teoria, no mundo ideal. Eu falo que eles vivem em Nárnia, né? Por quê? Porque eles não sabem a realidade de estar num balcão fazendo uma cobrança, de estar com um cliente inadimplente, um pequeno empresário que não consegue recuperar o crédito e não consegue recomprar as mercadorias. E ele acha que tudo é ruim. Então, por exemplo, nós temos uma briga muito grande agora, IA, por exemplo, no projeto de lei de IA, que eles querem colocar toda a IA de crédito como de alto risco. Isso vai aumentar uma governança absurda que não faz o menor sentido para o Brasil. Talvez funcione na Europa. Né? Aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque nem todo crédito é igual. A gente está falando de crédito, desde o pequeno crédito até o crédito de comprar uma casa. Então, imobiliário. Nós estamos falando de um risco muito grande. Então, infelizmente, nós, e aí eu dou a mão para vocês, né, CEOs de empresas, funcionários de empresas, jurídicos, temos que trabalhar para buscar um equilíbrio. Buscar o equilíbrio tentando atender a regulação, por mais injusta que ela pareça, da maneira mais eficiente, que não comprometa o trabalho de recuperação de crédito, mas respeitando a reputação da empresa e o consumidor. Porque no final do dia, como muito bem colocaram, o consumidor, ele volta. A partir que ele está recuperado, eu quero ele como cliente, eu quero que ele volte a comprar. Então, perguntar para o cliente o quanto você pode pagar é uma boa iniciativa. Total. Para dizer o seguinte, vamos adequar o que eu posso receber, o que você pode pagar e você volta a comprar. É isso aí, doutor Leandro. Então, o que eu vejo, gente, é assim, a gente não pode fugir da regulamentação. Hoje, existe uma prática, por exemplo, na C&A, que a gente faz cessão de carteira. A gente faz venda de carteira. Quando nós viemos com esse assunto para a VP, foi um alarme. Mas assim, como que vai ser, Jana? A gente vai vender a carteira, como que vão cobrar a nossa carteira? Não vai ter mais o acompanhamento e a gestão da nossa equipe? Existia um tabu por trás, por conta da regulamentação. O cliente, a gente quer que o cliente continue sendo da C&A, mesmo depois de uma sessão de carteira. Você tem um relacionamento, não dá para contar em quanto tempo você vai ter um cliente. O cliente pode bloquear o cartão dele, mas ele pode entrar na loja, ter um carisma pela marca e comprar por outro meio de pagamento. Então, existe muita coisa por trás que a gente tem que pesar. Então, nesse momento da sessão, é óbvio que a gente colocou no contrato, né, doutor? Coloca todas as regras a serem cumpridas nas cláusulas, onde a gente existe um modelo de cobrança, e isso tem funcionado bem. Eu acho que é um exemplo prático que a gente pode dar, com a sessão de carteira. A gente já fez para 2 players diferentes, dentro da regulamentação que o nosso jurídico, e foi acho que em comum acordo com as securitizadoras, e a gente conseguiu ter sucesso nas sessões. Então, acho que existe um meio, sim, de regulamentar e você trazer resultado. Mas é óbvio, tem que ter um combinado antes. Jana, posso pedir para você contar a historinha que você contou
daquela senhora que estava lá na campanha e que ela foi comprar na loja e o que ela tinha pedido para você? Não, o Lembra Edu, dessa? já são 26 anos de amizade, aí começam as histórias, né? Porque eu falo que eu sou boa de história, mas já que eu tô ficando velha, Bom, tem muita eu história. também sou bom de história, tanto que eu escrevi um livro, Histórias de Cobrança. Não, essa é muito É boa. fantástica. A gente estava fazendo um feirão de negociação, inclusive o Ed estava comigo lá em Belém do Pará, a gente estava lá no outro varejo, um varejista do Centro-Oeste, e a gente fez esse feirão em loco porque a loja demandava muito fisicamente, né? Não tinha naquela época, antes da pandemia, nada digital. Para vocês terem uma ideia, 80% do pagamento das faturas eram na loja. Então, totalmente o inverso, né? Hoje na C&A a gente tem 8% de pagamento na loja, o resto tudo em banco. E aí, a gente estava no feirão e eu adoro conhecer gente, falar. E eu estava negociando, acho que eu estava cobrindo o Ed, se eu não me engano, que ele foi almoçar e fui atender uma senhorinha. E lá vendia cama, mesa e banho. A cliente pegou um tapete, pôs o tapete embaixo do braço e falou assim, eu tenho dívida. Você pode ver quanto tá a minha dívida? Aí peguei o CPF dela, né? Tava mais ou menos, gente, o valor do tapete. Porque o tapete estava com a etiqueta e ela queria levar o tapete. Uns 250, 280 reais. E ela vira para mim e faz a pergunta. Se eu pagar a dívida, você reativa o meu cartão para eu levar o tapete? Falei, e agora? O que eu respondo? Porque eu vou jogar para o crédito, né, essa pergunta. Vai depender da análise de crédito. Eu dei essa resposta, porque realmente era a realidade. Ela falou, então não vou arriscar não. Não vou pagar a dívida. Vou comprar o tapete. Vou comprar o tapete. Ela foi no caixa, comprou o tapete, ainda saiu, deu um beijinho para mim, deu tchau. E aí, gente, olha só o impacto desse negócio. Olha só a fidelidade do cliente quanto à loja. O cara tá inadimplente e ele tá indo lá comprar na tua loja, porque ele gosta de você. E olha só o que é isso nos dias de hoje, numa competição lascada que a gente tem aí no mercado. Então olha só o quanto que a cobrança e o crédito também, né? Porque nesse momento não era um problema de cobrança, ela tinha teu dinheiro, tanto que ela comprou o tapete. Mas olha só como as coisas combinadas. Então não é só a cobrança, é a cobrança, crédito, como eu trato o cliente. E acho que eu achei importante isso daí que vale a pena. Obrigada, Edu. Félix, vai lá. É sempre um desafio grande, né? A gente conseguir tirar o buzz que existe, principalmente hoje em dia, né? Com o ponto de vista, tem muita influência, muita gente que influencia com conhecimento, tem gente que influencia só por causa dos seguidores ou por causa da mídia, do Ibope. A gente que é um pouco mais antiga do Ibope. Ibope. Então a gente sempre tem, o mercado tem muito cuidado com isso. Sai uma lei, sai a interpretação, aí a gente vai para as áreas reguladoras ali de classe, né, seja a TEX, e tende a seguir ali uma interpretação de forma mais geral, justamente para tentar não fugir à norma, né, porque você tem dois riscos. Você já tem o risco da inadimplência, que você não consegue, e aí você tem o risco do regulador, que ao você interpretar de forma errada uma norma ali ou uma lei, vai acabar te gerando um desfalque na tua margem, e a última coisa que você quer é mexendo ali na tua recuperação na margem. Então a gente, olhando, é um senhor desafio, o atraso muito mais longo ser cobrado requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, mas a gente tem consenso de que a gente não deve parar de cobrar naturalmente, porque ele é um ativo ali que foi emprestado, que tem um valor, e a gente tem um direito sobre aquele ativo. Mas como disse o doutor aqui, as regulações acabam às vezes feito no ar-condicionado, sem olhar o balcão ali, umbigo no balcão, a gente acaba tendo que fazer, e acaba prejudicando o mercado, o consumidor como todo de alguma forma geral, mas a gente se adapta, consegue fazer a interpretação ou volta com o próprio legislador, trazendo emenda, trazendo provocações. Acho que esse é o nosso papel como cidadão independente de empresa, do PJ, como cidadão, é reivindicar a norma que não está sendo bem interpretada ou não foi bem escrita, e eu acho que a gente consegue dar a volta por cima com tudo que a gente faz assim, no Brasil. Muito bom. Doutor, você tinha me falado aí agora da questão da IA, né? O senhor está também, inclusive, no conselho, né,
da nova legislação, e a gente vê a IA hoje, quem que trabalha com cobrança que não tem o mínimo de IA? E a IA sempre tem aquele medo, né? Pô, legal, vou colocar ela vai falar com o meu cliente, quais são os guardrails, né? Quer dizer, o que está bloqueando dela sair da pista, né? Um pouco disso. Como é que vocês estão vendo hoje esse uso da IA frente ao que o cliente percebe? Tem gente que já fala que o cliente daqui a pouco, não sei se foi o Augusto que me falou, que foi, não, daqui a pouco o cliente tem a IA dele, que aí vai ficar IA contra IA negociando, né? Que daqui a pouco nós vamos chegar nisso, né? E como é que vocês estão vendo essa questão da IA e aí toda essa preocupação, que é tanto a legislação com relação a novas questões da IA e o cliente interagindo com a IA também? Como é que fica isso? Edu, a gente acho que tem muita coisa para aprender ainda, né, com a IA em todo, acho que o ecossistema de um atendimento, desde a concessão até a cobrança. Mas eu acho que assim, sou aluna aqui do meu time, a gente faz grupo de teste controle todo tempo, quando implementa a IA ou quando cobrança é um assunto delicado, porque para ter uma alienação, né, é muito rápida da IA. Então a gente faz com bastante cautela, com grupo de teste e controle, mas hoje, de fato, a gente consegue acelerar os processos e ter resultados muito rápido. Dentro da IA, o que eu vejo ainda, a essência do humano importante, porque você tem a experiência do cliente, né? Então, uma curadoria por trás, por exemplo, onde meu time faz, que é assim, a gente tem ganhos a cada curadoria. É impressionante. Tendo IA, mas uma vez, a cada duas vezes por mês, a gente faz a curadoria e tem aprendizado. Então, ainda o humano ele é essencial para enxergar as falhas, né? Porque a IA não está conseguindo enxergar, e os problemas. Então, dentro dessa necessidade, a gente consegue resolver e o humano entrar com a IA. Eu acho que essa dupla, né, ela vai ser uma eternidade. E aprendendo cada vez mais. Eu tenho um time enxuto, né, não é porque eu tenho IA nos processos, mas assim, eu acredito que com a IA daqui para frente, a gente vai conseguir otimizar muito nas estratégias e nos ganhos de recuperação. Muito bom. Fala, Félix. Rapidamente, quem aí da plateia que está aqui com a gente que usa IA hoje para algum tipo de decisão? Só para a gente fazer uma pesquisa rápida, usa para algum tipo de decisão. Quando você busca trabalhar com a IA, o que você espera da IA? Que ela seja humanizada? Fale, e aí, brother, como é que você tá? Já farmou a aura hoje? Não. Ou você espera que ela resolva o seu problema? Félix tem filho novo, já tem farmou. 9 anos, farmou a aura. Tô farmando a aura aqui pra tentar. Farmou? Tô farmando aqui, ó, 5, 7, né, gente? Ó, quem tem filho sabe. Quem de vocês esperam que a IA... Por que eu fiz essa pesquisa? Porque a IA chega, e aí a gente fica com aquela sensação como executivos de mercado, de que ela tem que ser humanizada, de que ela tem que falar olá, de que eu tenho que ir no micropersonalização do cliente, de entender... No fundo, o cliente, você, eu, que olha, a gente quer resolver, quer solução. Se ela vai me dar bom dia, se ela não vai me dar bom dia, se ela vai ser rápido, se ela vai mandar o boleto. Cara, eu só quero pagar um boleto, quero fazer um café. Como é que eu faço? Pego o pó, a água, o café, põe para ferver. Se põe na xícara, cuidado para não queimar a boca. Tá bom, obrigado. Vou embora. Então, o meu ponto é, a IA chega nesse sentido, todo mundo que usa IA usa para uma coisa, ganhar tempo, gerar solução. No final, quando a IA faz isso, você se sente o quê? Humanizado. Graças a Deus. Porque ela atendeu a tua necessidade. Tua necessidade. Então a gente fica muito cuidado com tentar humanizar a IA no diálogo, colocar aqueles guardas lá dentro da IA, perguntando qual a classe social, tentar falar, e aí, brother, aí como vai o senhor? Que no fundo, todo mundo procura solução, mais rápido possível, aquilo que você quer, do jeito que você quer, ganha no teu tempo. Então, eu vejo um pouco, nesse cenário de IA que a gente está falando, a humanização vem a reboque. Então, para de, no fundo, de humanizar a IA e tenta resolver na praticidade, one click. Pede, executo e firma. Eu acho que isso gera uma cadeia super positiva. Muito legal. Trazendo essa sua fala, eu vou inverter a minha, tá? Que eu sempre termino falando, como eu vou falar de IA, que as pessoas confundem eficiência com humanização. Você falar
Six Seven, agora é outra dança que minhas filhas estão cantando também. Isso não é um atendimento eficiente. Isso não é trazer o consumidor para perto de você. A IA, ela tem um potencial de eficiência e de dar o que ele quer. Seja com a velocidade para quem quer velocidade ou quer um atendimento mais prolongado. Ela consegue fazer essa identificação. O principal ponto que nós temos hoje da IA, que eu gosto de trazer, sempre a gente vai falar de IA, que a IA tem duas questões muito importantes. A primeira delas, ela potencializa efetivamente resultado. Só que ela potencializa risco. Ela aumenta muito a capacidade de produção de qualquer setor que ela seja colocada. Só que na mesma circunstância, ela aumenta a capacidade de dano que ela pode causar e dano reputacional. O que o PL de IA, que nós estamos falando, que é o 2338, traz muito aqui, que nós vamos ter que no setor de cobrança ficar muito atento, é o acompanhamento da IA para evitar que ela crie viés, ou que ela crie tendências discriminatórias ou tendências equivocadas que, se não percebidas a tempo, podem trazer danos muito grandes. A IA, ela é muito eficiente na cobrança porque ela consegue identificar, por exemplo, qual é o potencial de recuperação de crédito. A escoragem toda feita de recuperação de crédito, por exemplo, é feita com IA. Qual é o melhor horário de atendimento do cliente? Qual é o perfil daquele cliente? Qual é a capacidade que ele tem de pagamento analisando dados de mercado? Pela característica do estado dele, da região dele, sexo, idade. Ela consegue facilitar muito a vida. Só que se ela trouxer um elemento no meio dessa análise que corromper a análise, ela pode trazer um dano muito grande. E o que a regulação ela vem sendo feita nesse sentido é exatamente como nós vamos usar a IA para ter a maior eficiência sem causar dano. E esse sem causar dano é como nós vamos fazer esse acompanhamento. Quem vai usar a IA, o que tem que fazer para acompanhar? Todo mundo aqui, imagino que já ouviu falar do encarregado de proteção de dados ou do DPO. Todo mundo já ouviu falar? Alguém não sabe o que é? Agora vocês vão ter um encarregado de IA. A nova legislação está trazendo a figura da pessoa que vai ser a responsável para fiscalizar a IA, para ver se a IA não tem viés, para ver se a IA não sai do prumo, se ela está fazendo o que quer. E o pior é o seguinte, pessoal. O conceito de IA que está sendo colocado no Congresso, eu já critiquei isso, então eu posso falar abertamente, está gravado nos vídeos na Câmara dos Deputados, é tão errado que qualquer software que tome qualquer tipo de decisão, ainda que não seja uma decisão generativa, ou seja, um simples cálculo estatístico, vai ser equiparado a IA. E vai trazer uma série de obrigações legais para a gente. Que é isso que a gente combate, né? A minha função, eu estou há 20 anos no Congresso, tentando trazer os deputados e senadores para a realidade brasileira. Para dizer, olha, isso aqui que vocês estão fazendo não vai funcionar. A gente não está na Suíça, a gente está no Brasil. A nossa realidade é outra. Não dá para pegar a lei europeia e trazer para cá. E para quem não sabe, eu também participo de discussões na Europa, a própria lei de IA europeia está sendo mudada já. Nós já apresentamos, eu participo de umas comissões na Europa, nós já apresentamos mais de 30 artigos que precisam ser mudados, sabe por quê? Porque a Europa está perdendo competitividade com outros países. Então, quando eu falo lá em Brasília, por exemplo, eu virei para eles e perguntei, o que nós queremos ser? Criadores de IA ou consumidores de IA? Porque nós não vamos criar tantas regras que as nossas empresas não vão conseguir usar IA no Brasil. Difícil. Mas eu... Só completando o que o doutor falou e trazendo só uma visão matemática, eu sempre costumo falar, onde eu falo, do ponto de vista... Pensa em crédito e cobrança, uma IA com 95% de acerto, então um belo de um acerto, 5% de erro no crédito, quebra uma empresa dependendo da velocidade. Então, quando o doutor fala isso, me remete muito a essa fala, mas o modelo acerta 95% das vezes, mas os 5% que ele erra, leva a gente para o buraco se a gente não estiver tutorando. Você sabe que eu já tenho um viés maior. Quando eu fui conhecer qualidade, eu devia ter lá perto de 18 anos, e na empresa que o cara falava de qualidade, ele fez um exemplo desse.
com um pouco mais, 99%. Qualidade? 99% qualidade? E se fosse o indicador de um berçário? 99% dos bebês foram certinho, um deles caiu no chão. E aí? Então eu tenho um viés total, porque para mim qualidade tem que ser 100. Porque, cara, tem que ser o básico, né? O básico é fazer bem feito, o básico é falar direito, o básico é entender, né, doutor? E eu até ia fazer uma pergunta, mas o senhor já relatou bastante disso, que é, a gente já até discutiu isso, né? O doutor estava, eu não me lembro qual era a questão que ele estava tratando sobre cobrança, e aí ele me falava como é que a lei estava caminhando. Eu acho que a gente estava falando da lei de superendividamento. E aí eu falei, cara, mas não é possível, não tem um cara que lá entenda da cobrança. Pô, doutor, eu estou à disposição, vou de graça. Me leva lá para discutir com esses caras, porque não é possível, doutor. E eu imagino que o senhor deva sofrer com isso, né? A gente tem que lembrar que, assim, além de em Brasília ser tudo na teoria, né, quando nós vamos falar com os órgãos reguladores, com o Banco Central, com a NPD, com a Anatel, falar de telefonia, muitas vezes as questões elas são colocadas por pessoas que não são de mercado. Banco Central menos, que a maioria foi ex-bancário e tudo, mas as pessoas não são de mercado, eles não têm a noção do que vai acontecer, né? Eles têm um mundo lá deles que acha que recuperar crédito você vai lá bater na porta da pessoa, a pessoa vai te pagar. Né? Não é criar todo um universo que possibilite uma recuperação segura. Eu estava com a Roseli, uma grande amiga, estudando Angola, por exemplo, para fazer vou citar um exemplo que a gente estava conversando aqui agora há pouco. O maior problema, por exemplo, de Angola, para nós criarmos um sistema, é porque não tem como recuperar crédito. Eu não consigo fazer cobrança em Angola. E eu uso isso como exemplo, porque às vezes o nosso legislador ele quer impedir tanta recuperação de crédito. Exato. Que, por exemplo, acabou de ser aprovado um projeto de lei no Senado, para quem não sabe, que proíbe a utilização de robôs em chamadas. Imagina, nós não podemos usar robôs para fazer chamada telemarketing. Telemarketing. Acabou de ser aprovado. Cobrança? Não, então, tá num limbo ali, né? Então, assim, são poucas pessoas, efetivamente. Eu represento 3 associações que vão lá em Brasília ficar brigando. Muitas empresas aqui grandes acabam indo brigar também, mas nós sempre somos vistos também como o malvado, né? Nós somos o empresário malvado, e aí vai para a ideologia. E aí, quando você entra a ideologia e não entra o que fala de economia, a situação fica muito complicada. Porque como é que você vai discutir, por exemplo, eu falava muito, independente de partido, você vai falar de mercado com uma pessoa que não acredita em livre mercado, num país que é de livre mercado. Então, são essas circunstâncias que a gente acaba enfrentando e dificultando trazer uma norma que seja equilibrada. Ninguém quer demais. Ninguém quer que também vá lá, pegue uma arma, põe na cabeça do cara e fala, me paga, senão eu vou te matar. Não é isso. Não mas nós precisamos encontrar um meio termo que permita que a cobrança ocorra sem que haja ali um prejuízo e respeite a pessoa. Legal. Mas não desiste da gente, doutor Leandro. Eu não desisto, eu sou eterno. Eu tô há 20 anos nessa luta. Pessoal, a gente tem aqui, em cima de mim, aqui 8 minutos. Vamos aí para as fases finais. Queria colocar aqui para vocês, né? Eu comecei introduzindo 83,3 milhões de CPFs negativados. A gente teve agora, eu ia até colocar isso, mas depois o relógio aqui anda mais rápido do que eu falo. Eu ia até perguntar do desenrola, né? Algum ponto aí que vale a pena discutir, mas eu queria colocar para vocês aí fazerem as conclusões, cada um no seu tempo. O que vem pela frente? Porque assim, a gente tem um momento que é alta inadimplência, alto endividamento, crédito virou renda, todo mundo hoje tem o cheque especial e o cartão de crédito para complementar a renda, e a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, né? Por exemplo, a gente tem um grande problema aqui. Se a gente for olhar a inadimplência nos Estados Unidos, ela é alta também. O problema é diferente, que lá o cara tem uma renda maior. A gente tem um grande problema aqui de renda. Quer dizer, a gente vai continuar, e eu falo tudo isso nos meus vídeos, a gente tem que parar de reclamar, acordar cedo, respirar fundo e ir lá trabalhar. Mas para onde vamos? O que a gente pode... Agora, aquele momento bola de cristal.
O que vocês veem aí por esses próximos anos e períodos em termos de cobrança, inadimplência e crédito no Brasil? Edu, eu sou como você também. Eu não reclamo, não. Eu arregaço as mangas e vamos para cima. Eu até reclamo. Eu acho que a crise, ela sempre vai existir, gente. Desde que eu sou criança, meu pai fala de crise, de impeachment, de corrupção. A gente não escolheu, ou somos brasileiros, a gente vai ter que lutar contra isso, acho que sempre. Que eu falo para os meus filhos: estudem e sejam honestos, porque é isso que no final vai valer, conhecimento e caráter, né? O que eu acho é o seguinte, com taxa de juros e Selic alta, a gente tem uma tendência, com crédito mais restrito, a cobrança abrir um pouquinho os descontos. Então, assim, eu acho que trabalhar por perfil de risco, acho que seria um caminho, onde a gente consegue, talvez, testar novas taxas, até de desconto, até de um refim, de uma negociação. Não dá para tratar todo mundo igual. Parece clichê, mas eu acho que esse é um pouco do caminho que eu vejo para o futuro. Trazer o cliente para o jogo, né? Ouvir o cliente, pesquisa, qualidade, é uma coisa que conta muito no varejo. O NPS, por exemplo, da C&A, a gente tem, isso é muito bem visto pelo nosso CEO e muito cobrado nas lojas, né? Então, um cliente que sai feliz ali com uma compra, que ele não fez o seguro, ele não contratou o seguro, e o seguro vem na fatura dele, hoje ele consegue cancelar com 2 cliques no bot do WhatsApp. Então, por que esconde as coisas? Não pode. Então, acho que assim, honestidade, jogo limpo, as informações claras e tentar trazer o cliente para o jogo para ele entender que ele precisa cumprir os deveres dele e a gente precisa dele para gastar nas nossas lojas. Então, mais uma enquete rápida aqui, eu prometo, tá? Quem aqui, entre 80 e 90... Eu vi na internet esse ponto e eu chego já no crédito. E como que a gente vai fazer? Quem aqui nasceu entre 80 e 90 e na Copa do Mundo via a rua tudo pintada? Levanta a mão. Bandeirinha. Félix, eu fiquei de fora dessa. Quem nasceu entre 75 e... Não importa, estou falando o rage porque... Quem viu a rua pintada. Quem viu a rua não pintada. Vale isso, não vale. Aí a me ajudou aqui, aí me ajudou. Quem viu a rua pintada? E aí eu tava passando ali naquele momento... uma meba, né, de ficar passando ali sem nada na cabeça. Eu falei, pô, é verdade. Eu vi uma frase assim... na sua época de criança, quem pintava as ruas eram os adultos. Agora é você que precisa pintar a rua. Exato. Não tem mais os adultos. Não tem mais os adultos, adulto sou eu. Então, se você quer a rua pintada pro seu filho, vai lá e pinta, tá, gente? Então, assim, no crédito, o que acontece? Já ouviu seu pai falar de crise, do Collor, Sarney, ou de todo o plano Collor, plano Sarney, tudo que a gente já viveu nesse Brasil. Lembra da crise que seu pai falava, que tá tudo difícil, gasolina cara, apaga essa luz, sai do chuveiro, desliga o chuveiro, banho de meia hora, a mulherada que lavava o cabelo, a minha irmã, que ficava infernizada quando meu pai ficava, cara, 1 hora no banheiro, cabelo gigantesco. Parabéns, você, bem-vindo à vida adulta, esse momento é nosso. É a sua hora. É a sua hora, é a hora de a gente ir pra cima, mudar essa lógica também de que a gente tá tudo muito ruim, tudo tem que saída, só não tem saída pra morte, gente. Então é momento de a gente olhar que existem spreads diferentes, que é um momento de a gente pensar ainda mais no cliente, adequar o nosso fluxo de caixa ao fluxo de caixa do cliente, buscar uma solução, tá disponível, diálogo. Um conselho que eu dou para todo mundo, 30% aqui pela minha conta em média, tá com a conta negativa. Por quê? Porque é prox. Eu faço uma prox. Por quê? Porque se o mercado tá ruim, é impossível que 30% da gente aqui não esteja precisando de dinheiro. Então, ao precisar de dinheiro, se a mente não estiver boa, o bolso não funciona. Então, mente boa, bolso bom, tá bom? Então, esse é meu conselho. Quem resolve o problema da inadimplência somos nós, seja pagando ou seja cobrando. Então, calma, respira, vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo dando risada, que o crédito vai estar de volta, a gente vai ter feito um bom trabalho em cobrança. É isso que eu desejo pra gente. Sim, bem-vindo à vida adulta. Eu não sabia que ela era tão maravilhosa, entendeu? Muito bom. Bom, pessoal, o maior recado que eu posso deixar para vocês é o seguinte: não tenham medo de tecnologia. Os dados podem ser usados. A Lei Geral de Proteção de Dados permite a utilização de dados para crédito. Vamos acabar com essa situação, essas falácias que nós temos, né? Nós criamos uma base legal, que é a proteção ao crédito, execução de contrato, que permite a cobrança e a utilização de dados. Então, usem os dados. Os dados
não é a quantidade de dados que faz uma cobrança ser eficaz. É a qualidade e a assertividade do dado. A IA, ela é muito eficiente se você coloca o dado certo lá dentro. Um dado desatualizado, um contato errado, irrita o cliente. A informação equivocada prejudica a sua empresa. Então, o primeiro aspecto que nós temos que olhar é: sejam eficientes com os dados. Usem a governança com inteligência para que vocês possam usar os dados e atingir os objetivos, sem precisar ficar com a pressão de meta, porque a meta vem se você usar a linguagem certa, a tecnologia do jeito certo e o contato do jeito certo. A regulação, ela pode atrapalhar um pouco, mas ela é uma aliada na sua reputação da sua empresa, da sua cobrança e na efetividade da sua função. O Brasil não é um país do futuro. O Brasil é o país de hoje, que nós lutamos e que nós criamos. Fantástico. Olha só que galera positiva, né, gente? A gente muitas vezes vê aí todo dia anúncios negativos, gente falando mal disso, gente falando mal, e é isso aqui que eu, graças a Deus, consegui estar aqui presente com essas três feras para falar um pouco disso, e eu acho que é isso mesmo. A gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Eu queria só rapidamente, tem 17 segundos aqui, fazer uma propaganda. Para isso, eu hoje estou com a Tabelando com Tambellini, que o objetivo é criar educação, criar conhecimento, ajudar todas as empresas a conhecerem e serem capacitadas. Porque no desafio que a gente tem hoje, como é que a gente vai suprir? É com conhecimento, com inteligência. É isso, galera. Queria lembrar vocês, quem não é ainda, Tabelando com Tambellini, lá no YouTube, toda terça e quinta tem vídeo novo. Obrigado, galera. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo e dedicação de vocês aí. Obrigado mais uma vez aí, pessoal. E tem as ruas, hein? Passa isso bem para as crianças.